Olá, pessoas iluminadas! Aqui quem fala é o Lumi. Novamente, estamos aqui para contar um pouquinho sobre a nossa história, quem nós somos e também para fazer algumas explicativas sobre PNL e coaching. Então, William, conte para nós o que é o Lumi Instituto. O Lumi Instituto é uma empresa que nasceu firmemente após a pandemia. Nós temos o nosso propósito em contribuir com pessoas e empresas, como, através de mentorias de inteligência emocional, mentorias com base metodológica na programação neurolinguística, que é a PNL, com coaching, e a gente usa algumas expertises da área de consultoria, também consultorias financeiras e consultorias de processo, e para pessoas a gente também consegue colocar tanto a parte de coaching como a parte de programação neurolinguística, como a parte de consultoria, porque às vezes a pessoa precisa de uma consultoria financeira, nós temos essa expertise, nós temos a Ruth, que é a especialista em finanças, isso faz com que a pessoa alavanque todas as áreas da vida, e para que você entenda o que é as áreas da vida, acompanhe novos vídeos que a gente vai postar, para que tenha de fato uma explicação muito mais completa, ou talvez você queira entender um pouco mais entrando em contato com a gente também. Como vocês podem ver, Lumi, significa luz, clareza, brilho, fogo ou chama. Então, hoje esse nome foi dado pro Lumi há mais de 3 anos atrás, com o objetivo de trazer a clareza para as pessoas da tomada de consciência. E o que é tomada de consciência? Conta pra gente. Tomada de consciência. Eu sempre falo o seguinte: quando que a pessoa pode mudar isso aqui de lugar? Essa caneca, essa garrafinha, uma caneta ou qualquer coisa, fazendo uma metáfora agora sobre um objeto. Primeiro, para a pessoa mudar isso de lugar, ela primeiro precisa reconhecer que isso existe. Ela precisa entender que ela pode pegar, que ela tem força para isso, que ela consegue com a mão ou qualquer outro movimento locomover. E aí sim, o segundo passo da mudança após a tomada de consciência é ela entender o porquê que ela quer fazer isso. E aí tem a ver com necessidade ou com vontade. Mas ninguém muda nada de lugar, nenhum objeto ou algo em si, que é o principal objetivo da tomada de consciência, que veio da terapia Gestalt de Frederick Ferd Spears, que é um dos inspiradores da PNL e das outros tipos de terapia, principalmente a terapia Gestalt. Dentro disso, a gente reconhece algo. Quando a gente reconhece algo, a gente toma para si o que ele é dentro de nós. E aí sim, a gente reconhecendo, a gente entende o que nós queremos mudar, o porquê nós queremos mudar e onde nós vamos colocar isso de lugar ou o que nós vamos fazer com isso. Muitas vezes as pessoas têm uma vida cansada, uma vida medíocre, uma vida simplesmente estagnada ou alguns relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais. E ela não entende o que está acontecendo com ela, porque ela não toma consciência de qual área da vida ou qual é o princípio daquilo tudo. E com a terapia Gestalt ou com a PNL ou até mesmo com o processo de coaching dentro dos nossos trabalhos, a gente consegue fazer uma análise, fazer uma identificação de uma intenção positiva da mente inconsciente, que é o que faz a pessoa fazer aquilo, sempre tem um ganho secundário ou até mesmo primário. E com este ganho, a gente identifica o que ela quer, qual parte interna dela quer aquilo, a gente reconhece essa parte que estava no inconsciente, traz para o consciente, traz a questão que ela estava fazendo e a gente mapeia um processo metodológico, onde ela vai ter todo o passo a passo para mudar aquilo de lugar e colocar onde quer colocar ou simplesmente excluir. Esse é o processo. Explica pra gente também o que é coaching e o que é PNL, quais são as diferenças entre eles e com quais que nós trabalhamos nos nossos atendimentos e mentorias. PNL é o que eu mais gosto de iniciar. PNL é algo que muda a minha vida todas as vezes que eu penso nela e todas as vezes que eu penso em respirar. Por quê? A programação neurolinguística, ela vem do que você processa no seu cérebro e o que você fala, o que você vive, o corpo. Tem muitos livros de linguagem do corpo, inclusive sobre como as posturas das pessoas trazem algumas questões, alguns movimentos. Com isso, a programação neurolinguística faz um mapeamento. Quando ela foi criada, foi basicamente por Richard Bandler e John Grinder. Richard Bandler era um matemático
e específico em computadores de uma universidade. E ele se juntou com John Grinder, que era um professor de línguas daquela faculdade, e eles mapearam, quiseram fazer uma comparação, uma analogia sobre o cérebro versus o computador. Então, John Grinder trouxe a linguagem e Richard Blender a programação. Começaram a aplicar alguns testes nas pessoas e identificar que o cérebro processa igual um computador, só que muito mais. É o computador mais poderoso do mundo. E o que você imagina, você pode realizar. Fizeram alguns testes e a programação neurolinguística traz o seguinte: você que está aí assistindo, ouvindo, pensa em algo. Simplesmente pense em algo. Esse algo foi construído em algum momento. Nenhuma memória existe à toa. Quando essa memória se iniciou, se você pudesse fazer um mapeamento. Mas essa memória você não disse qual que você quer. Então pense em algo bom ou algo ruim, positivo ou negativo. Sempre tem um princípio. E se eu disser para você assim, não pensa em algo. Não pensa no que você pensou agora, que você acabou de pensar. Talvez um objeto, talvez uma situação com um parente, com um familiar, com a esposa, com o trabalho. Ou então, se eu pudesse ser mais específico, pega algo que te irrita neste momento e não pensa neste algo agora. Eu estou te dando um comando para você não pensar, só que como você está emocionalmente, porque talvez, só talvez, este não pense está atrelado a uma emoção negativa, o seu cérebro não consegue identificar e ele vai trabalhar muito no emocional. E quando estamos emotivos, o cérebro descarta o não. O cérebro entende o não. Muitas pessoas confundem o não entender o não. O cérebro não entende o não. Não, o cérebro entende. Se eu perguntar para uma pessoa, você que não come jiló, se ela quer jiló, ela vai falar não. É aí que tá, muita gente confunde isso. Então, se o seu cérebro entende o não, ele entende numa parte que você está lógico. Só que na grande maioria do nosso dia, nós estamos como? Emotivos. E quando nós estamos emotivos, o cérebro vai lá e tira o não. Você pede para uma pessoa, não faça isso. Ela vai lá e faz. Ou então, muitas linguagens vêm, em empresas principalmente, o diretor ou um líder passa por um liderado, um colaborador, não faz isso, tem que ser feito desse jeito, entra em posição, e aí entra o não junto. Aí que acontece um grande processo quebrado dentro de uma empresa, ou até mesmo dentro de uma comunicação entre qualquer pessoa. Então a programação neurolinguística, ela traz esse raciocínio para a gente poder entender, lógico, existem diversas dinâmicas e processos dentro da PNL, onde a gente consegue tirar curas de traumas, fobias, dores, alergias, fazer ressignificações somente com metáforas, somente com perguntas, a pessoa entender as intenções positivas da mente inconsciente dela, que é o que faz ela fazer coisas muitas vezes inconsciente. Então a gente vai lá e busca a origem só na ressignificação com perguntas. Essa é a base da programação neurolinguística, é fazer com que ela entenda o processo do mapeamento cerebral dela, trazer que aquilo... E ela não precisa reviver, não precisa sentir dor. A PNL é leve. A pessoa pensa em algo, a gente aplica uma técnica, ela pensa, a gente já tira ela, busca recursos, busca as coisas. Por quê? O que é o tempo? O tempo, ele é algo que a gente reconhece somente no presente. O tempo não é passado, o tempo não é futuro. A gente até pensa no minuto que passou atrás. Ele já é um passado, mas o tempo, ele é presente. Ninguém faz nada no passado, ninguém faz nada no futuro. Uma vez que a mente só trabalha no imaginativo e ela não sabe definir o que é real e o que é imaginário, a gente consegue fazer o que com a programação neurolinguística? Pegar recursos com a pessoa de forma consciente, fazer ela experienciar aquela vivência novamente, sem estar conectada diretamente, desassociada emocionalmente, então ela fica leve de qualquer coisa que sofreu ali de trauma ou dor, então é mais leve. A gente aplica os recursos e coloca naquela fase da vida ou um pouco antes, e a gente faz com que ela tenha o quê? Aqueles ganhos do que aquela pessoa naquela época, aquele ser que ela era naquela época, precisava, ela vem e ela adquire os recursos para poder transitar para o resto da vida, caso uma coisa que incomode muito ela. Lógico, isso é um trabalho um pouco mais profundo, que a PNL ela vai muito profunda também. Só que para empresas, onde a PNL entra? Para vendas, a PNL ela entra para a parte de gestão, a PNL entra para o RH, ela entra para diversas áreas dentro da empresa. E ela vai contribuir demais, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Então, só para a gente entender, pelo que você disse sobre a PNL, o racional e o emocional, eles andam em conjunto. Não existe isso de que muitos colaboradores e até gestores dizem, às vezes, que deixa o emocional do lado de fora da empresa e vive o racional dentro da empresa. Na verdade, nós somos os dois polos diariamente e constantemente. O que acontece é saber trabalhar essa emoção, esse emocional, para que aconteça uma alta produtividade dentro da empresa, certo?
Certo. Você colocou muito bem essa pergunta. Por quê? Quando a gente para analisar, se você precisar desassociar algo na sua vida, sempre tem dois lados. Luz e sombra, yin e yang, masculino e feminino. Porém, se nós trouxermos para a vida profissional e pessoal, quem não trabalha? Quem não trabalha neste mundo? Todas as pessoas trabalham. Você trabalha, eu trabalho, todo mundo tem uma retribuição financeira. Ninguém ganha dinheiro, tá, gente? Ninguém ganha dinheiro. Você é remunerado pelo que você faz. Fica sem 15 dias na empresa. Vê se a empresa vai te dar o dinheiro. A não ser que você tenha um atestado. Ainda leva um justa causa. Então, quando eu falo para as pessoas, você não ganha dinheiro, você é remunerado pelo que você faz, as pessoas falam para pensar, caramba. Aí eu pergunto, quanto vale a sua hora? Quanto vale o seu dia? Quanto vale a sua semana? O que você está abdicando de coisas? E a gente começa a falar de filhos, esposa, hobbies, saúde, lazer, prosperidade, espiritualidade. Quantas vezes as pessoas entram numa Matrix porque estão fugindo ou precisam do famoso happy hour, passar ali 2, 3 horas felizes da semana, sendo que desperdiçou horas e horas trabalhando infeliz. Então, quando a gente fala de dualidade dentro de uma empresa, a gente está falando de um colaborador que ele é pessoa e ele é profissional. Ah, mas tem que separar, até a imposição de mão de alguns líderes, tem que separar o profissional do pessoal. Em partes eu concordo, e é um pensamento certo e respeito. Porém, se a pessoa conseguir separar de forma leve e voluntária, ela vai seguir muito melhor, porque às vezes a pessoa teve muita imposição na vida, em alguma área da vida dela, ou alguma fase da vida dela. E nessa imposição que ela teve, isso indiretamente e inconscientemente gera um bloqueio para ela. E ela vai até fazer 1 ou 2 vezes, ou nem vai fazer. E aí ela começa a atrasar, começa a faltar, começa a reduzir produtividade. E aí a pessoa para de entregar o melhor dela. E a empresa não demite ela e começa a impor, coloca ela na geladeira ou muda ela de cargo. Às vezes é interessante mudar de cargo, onde a gente aplica um método de análise de perfil comportamental. A gente entende que aquela pessoa talvez nem esteja apta para aquela área ou ela possa produzir muito mais em outra área. Ok, mas às vezes a pessoa é colocada sem nenhuma consultoria, sem nada. E ela simplesmente é jogada em alguma outra área e também para de produzir. Gera muito turnover, gera menos engajamento e gera menos lucratividade para a empresa. Ou seja, ela vai patinar, a pessoa patina, a empresa patina, o mercado patina e ninguém prospera. Isso tem a ver com prosperidade, que a gente vai falar logo no outro episódio, mas trazendo a reflexão de coaching. Quando a gente pega o método de coaching realmente ele é um método acelerativo, fundamentado em pessoas que vivenciaram algo com o estado desejado que ela quer alcançar e um estado atual. Então ela pega o que ela quer hoje. Eu quero ter mais benefícios para minha vida profissional. A gente vai fazer um coaching de carreira, um coaching profissional para de repente ela já está engajada na área dela, mas a gente vai pegar especificamente o que ela precisa mudar naquela rotina dela. Talvez ela precise mudar de cargo, ou ela necessite, ou ela mereça mudar de cargo. Talvez ela mereça mudar de empresa. Talvez ela mereça mudar de nicho. Talvez ela mereça passar a empreender ou ter mais qualidade profissional para ter mais tempo no profissional e no pessoal. E aí entra dentro daquilo que a gente falou. Se a pessoa não estiver bem no emocional, na parte pessoal, ela vai atrasar lá. Então, quando a gente coloca um processo de coaching para uma pessoa, tanto no pessoal como no profissional, ela vai mudar muitas coisas na vida dela. Se eu te falar da roda da vida, você sabe o que é roda da vida? Sei o que é a roda da vida. Elas são as 12 áreas da vida, e onde você numera uma nota para ela, de 0 a 10, como que está aquela área. Inclusive, é muito interessante porque nós temos a roda da vida, que muitos psicólogos hoje já utilizam, e hoje nós utilizamos no Lume uma roda que ela é exclusiva, que é a roda da tomada de consciência, que ela vem com 19 áreas, e uma delas é sobre espiritualidade. Nós vemos que é um assunto que está em alta hoje, falar sobre espiritualidade. E a espiritualidade, ela vai muito além de você falar de uma certa religião, né? Ela vai sobre você falar sobre o seu eu com o divino, sobre a sua ligação, sobre a sua meditação, sobre os seus momentos de pensar e de reflexão com Deus. O que você pensa sobre essa área? Eu penso muitas coisas, mas existe um processo muito interessante na roda da vida, dentro do processo de coaching. Se a gente pegar, quando a pessoa preenche a roda da vida, e ela tem ali 19 áreas, como é a roda da tomada de consciência, que já é modificada no Lume Instituto, ou no Lume, para algumas pessoas agora é Lume, como a gente sabe, e dentro disso a gente pega qualquer área que a pessoa queira trabalhar.
às vezes tem uma nota média e muitas vezes nota baixa. Ninguém vai querer trabalhar tanto uma nota alta, lógico, para ter uma efetividade também. Mas se a gente pegar uma dessa área, uma só, de 19, e a gente começar a trabalhar somente ela, é onde a gente faz as outras áreas ganharem, onde elas têm um ganho primário ou secundário, inconsciente algumas vezes, mas a pessoa começa a despertar, porque ela começa a criar uma nova rotina, ela começa a criar novos processos, novos padrões, existem tarefas, existem muitas coisas dentro de um processo de coaching, onde a gente faz um estado de alavancagem de todas as áreas e de todos os processos. A pessoa muda hábitos, muitas vezes ela está perdida no hábito. E existe um pergaminho de um livro que existe, de um autor que existe, Og Mandino, o maior vendedor do mundo, volume 1. Existem os pergaminhos. E neste primeiro pergaminho deste livro, ele fala assim: já que sejamos escravos de hábitos, que sejamos escravos de bons hábitos. Isso. Então, quais são os hábitos que nós temos? Dentro do processo de coach, a gente mapeia o hábito do coach. Ou numa mentoria do mentorado, a gente faz um mapeamento de como que está a rotina dessa pessoa. E muitas vezes, talvez, só talvez, está tudo inconsciente, ou quase tudo. A gente traz para a consciência, aí entra a tomada de consciência, onde a gente juntando o coaching com PNL, com a análise transacional, que vem de Eric Berne, que é as transações dos egos, onde a gente tem a pessoa que ela entra num estado egóico de criança adaptada, onde ela entra num estado de criança feliz, ela entra no estado de criança rebelde, ou ela entra simplesmente adulto, como estamos nós dois falando aqui. Ou ela também pode entrar num adulto crítico, ou pai crítico, ou adulto rebelde, pai rebelde. O pai amoroso também. E o pai amoroso. Dentro desse processo, a pessoa oscila muito. Nós oscilamos, porque a nossa mente ela trabalha 100% egoicamente. Mas como assim eu não sou egoísta? Não é sobre ego. Concorda comigo? Para mim é tudo sobre ego. Não é sobre ego, mas sim é sobre ego, porque é o nosso ego que direciona o que nós vamos ou não fazer, quem nós somos, para onde vamos e o que queremos. Então, se nós não trabalhamos o ego, nós não trabalhamos continuamente o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pensa que o ego quer dizer sobre egoísmo, e não é. O ego é sobre o seu querer, sobre a sua intenção positiva da mente inconsciente, que é quando você pensa em algo, faz aquilo acontecer e você fala, mas por que aconteceu aquilo? Quando você entende o porquê aquilo aconteceu, que era uma intenção positiva da sua mente inconsciente, que algo estava apitando, sinalizando lá atrás, as coisas começam a destravar, porque você tomou consciência daquele movimento que estava acontecendo na sua mente. E é interessante quando a gente fala de ego, porque Freud tinha uma teoria, e o ego ele fica muito abaixo, até comparado com a teoria do iceberg. O ego ele fica ali embaixo, no inconsciente. E Jung traz também a questão do inconsciente, mas o inconsciente coletivo, onde entra o nosso ego comparando ou conflitando inconscientemente ou indiretamente com o ego de outra pessoa. E nós estamos falando somente do ego. Quando eu falei que é um ego, mas também não é, eu digo que o ego que não é aquele ego que todo mundo talvez de egoísta, né? E não é sobre isso. É sobre a parte inconsciente, a parte egóica da pessoa. Então, quando a gente entende a parte egóica nossa, a gente toma consciência dessa parte, a gente entende que nas transações egóicas, nós às vezes acessamos um estado, por exemplo, de criança rebelde, porque em algum momento nós fomos crianças rebeldes ou vimos alguma outra criança sendo rebelde com os pais e nós fomos muito podados ou colocado muita pressão pra gente, colocado muita imposição. Isso faz com que a gente acesse algo que a gente teve lá na infância e que não foi ouvido, não foi visto, não foi honrado, não foi permitido que a pessoa, ou aquela criança ou adolescente colocasse para fora. Mas e ela vira um adulto rebelde, está ali fazendo impulsos, deixando vir impulsos da mente e onde atrapalha a rotina dela, onde ela não tem um hábito 100% ou hábitos 100%. E aí ela faz aquele looping, vive na famosa Matrix e ela vai trabalhar todos os dias e ela vai. Sexta-feira o Happy Hour. E tem um paralelo, o filme Soul da Disney. É um paralelo sobre isso. É um paralelo até sobre espiritualidade para algumas pessoas. É um paralelo sobre estados egóicos, sobre fazer o inconsciente consciente.
viver uma vida somente por viver, pagar conta, trabalhar e viver simplesmente de qualquer maneira, esperando a aposentadoria. Aquela velha frase, a pessoa espera a aposentadoria para fazer o cruzeiro. Quando ela se aposenta, depois de um tempo, ou ela vai ter que cuidar de um familiar dela, ou ela vai ter que simplesmente abdicar de coisas para viver em prol de uma situação que não permite que ela faça o cruzeiro, ou Ou simplesmente finalmente ela vai ter o convênio, né? O plano de saúde, e aí vai cuidar da saúde e esquece de todo o esquece resto. de todo o resto. Ou ela deixa de fazer o cruzeiro, a viagem, ou qualquer outra coisa, porque ela tem que pagar um plano de saúde, ou simplesmente ela, Deus fala assim, ó, hoje chegou o seu dia, volta. E a pessoa volta. Acabou.